Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, onde está escrito assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão como auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não se dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Amém. Os irmãos podem sentar. Aqui nós temos diante de nós um princípio do que ainda acontece hoje e acontecerá enquanto o pecado estiver dominando a terra. Nós vemos dois irmãos, muito conhecidos nossos na história bíblica, nascidos do mesmo ventre, do mesmo pai, da mesma mãe, criados no mesmo lar, recebendo a mesma educação, comendo da mesma comida. E nós não podemos dizer que Caim era ateu. Caim não era ateu. Caim era um adorador. Nós vamos ver que quando chega no momento de adorar, a Bíblia diz que a adoração de Abel agradou ao Senhor, mas a adoração de Caim não agradou. O que será que aconteceu que Deus não aceita a oferta de Caim, mas aceita a oferta de Abel? Vamos partir do que a Bíblia diz. A Bíblia diz: de Abel e de sua oferta se agradou o Senhor. De Caim e de sua oferta não se agradou. A sua vida é igual à oferta que você faz. Eu sou igual à minha oferta. Não adianta querer dar aquilo que eu não sou. Eu posso enganar a muitas pessoas, mas a Deus, a quem eu vou prestar contas de tudo, eu não posso desagradar. Caim e Abel não tinham padrões de adoração como nós temos hoje.
Mas Deus seguramente estabeleceu um padrão de adoração para eles. Só que Abel adorou a Deus do modo que Deus queria ser adorado. E Caim disse, não, quem vai adorar sou eu. Então eu vou adorar como eu gosto. Sou eu que vou adorar. Eu vou fazer do jeito que eu gosto. Suponhamos que você convida para jantar na sua casa uma pessoa. E você prepara um lindo prato de camarão. E você faz para beber um suco de frutos cítricos. Quando chega na mesa bonita que você preparou, a pessoa diz, eu sou alérgico a camarão. O que você vai fazer? Mas você gosta de camarão. E você sabe que camarão é muito caro. Então você gastou tudo o que você não podia ter gasto para agradar aquela pessoa. Mas como é que você vai agradar uma pessoa exatamente com o que ela não gosta? Quantas vezes nós fazemos isso para Deus? Nós levamos para o culto, nós vamos adorar com aquilo que Deus não quer ser adorado, com o que Deus não estabeleceu. Eu estava falando com o pastor ainda agora. Nós simplesmente desprezamos os hinos. Por que nós desprezamos os hinos? Porque eles ficaram obsoletos. Mas o Deus para quem esses hinos foram escritos não é obsoleto. E a palavra que está escrita nos hinos é palavra de Deus. Então nós trazemos para a adoração todo tipo de abobrinha, porque é moderno, porque é entusiasmante, porque nós gostamos, porque atrai as pessoas, mas a pessoa que vai ser adorada é Deus. Será que nós já perguntamos a Ele se agrada disso? Ou Deus tem a obrigação de aceitar porque nós estamos dando? Caim não tinha vida agradável a Deus. Nós vamos ver o que se movia no coração de Caim. Ele criou inveja de seu irmão. E Deus avisou para ele, Caim, porque estás irado? Ele foi tomado de ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa que nós podemos nos irar numa situação, mas precisamos parar imediatamente, analisar a nossa ira e começar a trazê-la para a presença de Deus e pedir de Deus o fortalecimento para vencermos aquela mordida, porque a ira é como se uma serpente nos ferrasse e o veneno dela entra. É como se uma serpente picasse você. O veneno dela vai pela corrente sanguínea até chegar ao coração. Assim é a ira. A ira, ela é resultado de uma frustração. E a Bíblia está cheia de lições como lidar com a frustração. Porque a frustração, ela acontece com todos nós. Como acontece a frustração? Você faz um plano. Você investe naquele plano. Você investe dinheiro, tempo, esperança, planeja tudo. Na hora você diz assim, a vaca foi para o brejo. Perdeu tempo, mas irmã, eu até orei, eu sei. Eu vou dizer para vocês como acontece a frustração, é um exemplo que eu gosto de dar. Eu não sei se você já acordou numa noite fria
depois de um dia de trabalho, você enfim consegue ir para a cama às 11 horas da noite. 1h da manhã, você acorda com dor de cabeça. Uma dor de cabeça tão forte. E você ajeita o travesseiro, você muda a posição, você faz de tudo, mas a dor não passa. Então você pensa assim, é melhor eu tomar um comprimido, porque assim eu não perco a noite toda. Aí você vai naquele armáriozinho que você tem, onde você guarda os remédios. Você chega lá, antes, você vai lá na cozinha, você pega um copo d'água, traz, bota na mesinha de cabeceira. Aí você vai ao armáriozinho, e lá em cima do armário, você põe a chave. Porque quem tem criança em casa não pode deixar remédio solto, porque eles acham que é bala e pode botar na boca. Quando você passa a mão ali, a chave não está lá. Algum filho ou marido, viu, minhas irmãs, passou lá, porque são eles que tiram as coisas do lugar e não põem de novo. E graças a Deus pela vida deles. Vocês sabiam que foi Deus que criou o homem? Foi sim. Então é bênção. E foi Deus que fez um filho no seu ventre, então é bênção. Então um desses dois passou ali. Olha, você não ficou irado, você não ficou irada quando você acordou com dor de cabeça. Você não ficou irada quando teve que ir lá na cozinha buscar um copo d'água. Você vai ficar irado quando você não encontrar a chave para pegar o remédio, porque a sua ação todinha foi frustrada. Vem a ira. Essa é a ira que vem. Por quê? Quem tirou a chave daqui? Isso é frustração. É resultado da frustração. Muitas frustrações, elas se acumulam e formam uma neurose. E de neurose em neurose, o que pode acontecer é uma depressão. Deixa eu voltar para Caim para chegar na depressão. O que aconteceu com Caim? Caim foi adorar ao modo dele e não ao modo de Deus. Ele foi frustrado porque não foi aceito. Mas imediatamente ele se voltou contra Abel. Parece que Abel foi o culpado do insucesso dele. Quantas vezes nós somos levados a jogar para as costas dos outros o peso do nosso insucesso? Nós só estamos felizes quando ninguém está melhor. Isso se chama inveja. Então, a inveja surge nesse momento. Caim não ficou com raiva de Abel, porque Abel ofereceu uma adoração certa. Caim ficou com raiva de Abel, porque Abel foi aceito. Então ele criou tanta raiva, tanta ira, que ele convidou o seu irmão para dar uma volta e o matou. Quanto tempo antes dele matar Abel, ele planejou. Nós precisamos saber que da concepção até o nascimento existe um longo caminho, onde nós podemos parar. A concepção do pecado, o desejo pelo pecado, ele vem. Mas enquanto eu não pecar, tudo bem. O caminho para lá é nesse caminho que eu tenho que trabalhar.
Por exemplo, eu sinto vontade de assaltar um banco. Eu estou planejando assaltar um banco, mas eu não assaltei. Enquanto eu estou planejando, eu posso parar. Eu não posso ser julgada porque pensei. Mas na hora que eu for, chega lá, assaltar, eu cometi um crime. Uma pessoa que vai cometer um adultério, ela começa, primeiro a pensar, ela gera, aqui na sua alma, ela gera o desejo. E ela começa a arquitetar o plano. Aqui, ela ainda não caiu no pecado. Daí, ela parte, nós sabemos bem, para uma paquera. Ela começa a cercar. Ela entrou no caminho do pecado, mas ela ainda não pecou. Na hora que ela cai no adultério, aí ela pecou. Enquanto você está sendo tentado, você tem tempo para parar e analisar. Deus vem para Caim, porque Deus viu que Caim estava com inveja e com ira. E ele disse: Caim, o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, e a ti compete vencê-lo. Nunca peça a Deus para vencer a sua tentação. Peça a Deus que lhe fortaleça para você não cair na tentação. Eu não sou tentado pelas coisas. Eu sou tentado pelos meus desejos. Aquilo que eu desejo é que se torna a minha tentação. Por exemplo, se você botar diante de mim um grande pote de caviar, pode ficar lá que aquilo não é tentação para mim. Mas se você botar uma travessa de farofa, aí eu vou ser tentado, porque eu gosto. Porque eu gosto. Se você botar uma garrafa de uísque, a garrafa de uísque vai ficar ali quantos meses foram precisos, porque eu não vou beber. Mas se você botar um copo de suco de cupuaçu, aí, porque eu gosto. Então eu sou tentado por aquilo que eu gosto. Aquilo é que é minha tentação. Deus diz para Caim: Caim, o pecado jaz à tua porta. Ele está assim, ó. O seu desejo é contra ti, cumpre a ti vencê-lo. Nós precisamos saber que quando nós estamos sendo tentados, nós temos tempo para dizer não e para clamar a Deus naquela hora. Clamar a Deus naquela hora, porque senão nós vamos cair. Deus diz: o desejo do pecado é contra mim, que sou pecador, e é a mim que compete vencer. Caim não deu ouvidos, tramou, convidou o irmão para dar uma volta no campo e o matou. Depois que ele matou, então você vê que o crime, o assassinato, já estava trabalhando na alma de Caim. Por quê? Por causa da inveja. A inveja, ela pode conduzir a pessoa ao assassinato. E depois que ele mata Abel, Deus vem e diz: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Veio a mentira. Assassino e mentiroso. Essas são as duas características de Satanás. Ele é o pai da mentira
e ele é o gerador da morte. Tudo por quê? Porque Caim não adorou a Deus do jeito que Deus tem que ser adorado. Ele era um religioso. Tinha que ser do jeito dele. O que nós estamos falando isso? Primeiro, é que a frustração, nós precisamos, como filhos de Deus, saber tratar com ela. Primeiro, antes de você nascer, Deus já tinha um plano preparado para você. Você tem que aceitar, meu irmão, que o nosso Deus é o único Deus criador. Não tem outro. O diabo não é criador. O diabo não criou nem os demônios. O único Deus criador que existe é Jeová Elohim. É o único Deus que tem em si o poder de criação. Então, quando Deus forma uma pessoa no ventre da sua mãe, Ele vai entremeando nessa pessoa os atributos que Ele quer para essa pessoa servi-lo aqui na terra. Lá, em Romanos 12, existem 7 dons que Deus vai distribuindo, vai enxertando em cada um de nós, enquanto Ele está nos tecendo no ventre da nossa mãe. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Ele vai distribuindo. E Ele já tem preparado obras para nós andarmos nelas. A Bíblia diz que Deus separou de antemão boas obras para que cada um de nós possa andar nelas. Quantas vezes você diz assim: se eu conseguir fazer isso aqui, eu vou ter dinheiro para suprir a minha família, eu vou poder tirar dízimo dobrado para entregar na igreja, para a igreja comprar isso, aquilo, eu vou dar tanto para as missões, para mandar para serviço missionário, eu vou distribuir não sei quantas cestas básicas. Você tem tudo pronto, e é tudo tão lindo. Você planejou e no seu coração você quer fazer. Você está sendo sincero. Então você ora e você chega diante do seu Pai do céu e diz: Senhor, aqui eu estou te entregando nas tuas mãos o meu planejamento. Eu sinto no meu coração o desejo de fazer isso, Senhor. Porque com isso eu vou ganhar um dinheiro para ajudar nas missões, na igreja, tudo direitinho. E Deus diz para você: é bonito. Mas esse é o seu plano para você, não é o meu. O meu plano para você já estabelecido antes de você nascer. É outro, meu querido. E nele eu já botei todas as bênçãos que eu quero para você. Então agora, eu não vou abençoar o seu plano, porque eu já tenho um plano para você cheio de bênçãos. Mas você não leu isso na Bíblia. Você não aprendeu que Deus já tem bênçãos separadas para você dentro do plano dele. Aí você entra com tudo, não dá certo. Mas eu orei, eu pedi a Deus, meu coração estava puro, o negócio já era limpo, tudo certo, mas não era vontade de Deus. Não deu certo. Frustração.
Aí você fica se sentindo a pior das criaturas, porque você investiu. Como se trabalha com frustração? Primeira coisa, lembra quando João Batista foi morto? Eu vou dar 2 exemplos só, porque nós não podemos passar em todos os exemplos, só para você ver que a Bíblia nos ensina a lidar com frustração. Quando João Batista foi morto por Herodes, a Bíblia diz que os discípulos de João Batista enterraram o corpo dele, né? Enterraram o corpo dele, e aqui diz assim: foi trazida a cabeça de João Batista num prato e dado à jovem que levou sua mão. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois que sepultaram João Batista, os discípulos de João Batista foram e anunciaram a Jesus. Pronto. Jesus, versículo 13 do capítulo 14 de Mateus. Jesus, ouvindo isto, preste atenção, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Presta atenção. Jesus ouviu a notícia do enterro de João Batista. Quem era João Batista? João Batista era primo distante de Jesus, mas era um precursor de Jesus. Agora João Batista saiu de cena. Agora Jesus sabe que o precursor não está mais aqui, que o caminho dele é mais rápido, direto para a cruz. Então, quando Jesus recebe a notícia, ele, como homem, ele para e ele quer ficar a sós, para chorar, para orar, para pensar. E ele escolhe ficar a sós num lugar deserto. Toma o barco e vai. Mas as multidões souberam e vieram por terra. Ele foi de barco. Quando Jesus desembarcou, olha o que acontece. Estava lá todo mundo esperando por ele, no lugar deserto. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Qual foi a reação dele? Eu tenho direito a ficar a sós. Eu não marquei agenda com ninguém. Eu tenho direito à minha privacidade. Não é assim que os nossos líderes hoje fazem? Ele tinha direito. Se ele fizesse isso, estava certo. Olha o que acontece. Desembarcando Jesus, viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Frustração dos planos de Jesus. Frutificação no reino de Deus. Todas as vezes que os seus planos são frustrados, recue, porque é avanço dos planos de Deus. O plano de Deus está avançando, porque o plano de Deus nunca será frustrado. O seu e o meu sim. Nós precisamos saber disso. Um dia, lá em Marcos 4, está escrito que Jesus foi naquele lugar que nós conhecemos. É bom pregar para crente, porque eles conhecem todos os que a gente vai falar. Jesus chega na terra dos Gadarenos. Chegou lá, tinha aquele homem que andava no meio dos sepulcros. Que coisa horrorosa. Hoje já seria uma coisa horrorosa. Você imagina há 2000 anos atrás. Não tomava banho, não cortava cabelo,
se rasgava com pedras. O corpo ferido, mal cheiroso, aquela coisa não cortava cabelo. Devia ser feio, porque gente que não toma banho fica feio. Né? Viu, Edileuza? Tome banho. Jesus chegou lá. A Bíblia diz que tentavam prendê-lo com grilhões, ele quebrava tudo. Quando de longe ele viu Jesus, que Jesus disse: espírito imundo, sai deste homem. Ele viu Jesus, correu e o adorou. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Jesus disse: espírito imundo, sai deste homem. Jesus o libertou. Ele tinha uma legião, quase 2.000 demônios. Nós conhecemos a situação, eu não vou pregar sobre isso. Bem, agora o homem está liberto. Foi, tomou banho, cortou o cabelo, fez a barba, vestidinho, sentado, ouvindo Jesus. A Bíblia diz: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha só, eles não temiam um homem endemoniado, temeram quando o homem ficou bem, quando o homem estava liberto. Você entende isso, povo? Ficaram assustados. Que poder é esse? Quem é esse homem que liberta pessoas desse jeito? O que é isso que está acontecendo no meio de nós? Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olhe bem, pediram a Jesus que fosse embora, mandaram Jesus embora de lá. Né? Você já pensou uma coisa dessa? Quanta coisa Jesus tinha para fazer ali em Gadara? Jesus podia ter dito: não, eu não vou. Como esses, existem outros aqui, precisando de libertação. Não, ele diz: tudo bem, eu vou. O ministério de Jesus foi frustrado ali em Gadara. Ele disse: tudo bem, eu vou. O rapaz que tinha sido liberto queria ir com ele, ele disse: não, fica aí para testemunhar para a tua família e para os teus, porque ele era um testemunho vivo, todo mundo conhecia ele. Jesus foi, tomou o barco, atravessou. Quando chegou do outro lado, que foi que aconteceu? Lá veio a multidão. No meio dessa multidão vem um homem importantíssimo, chefe da sinagoga, Jairo. Entra no meio da multidão, esse homem bem vestido, rico, bem arrumado, que não era da turma de Jesus, ele era chefe da sinagoga. A Bíblia diz: este chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Você já pensou o escândalo? Um judeu se prostrar aos pés de um homem? Isso é blasfêmia, porque o judeu só se curva diante de Deus. Ele publicamente se prostrou aos pés de Jesus. Está escrito aqui: insistentemente lhe suplicou. Pensam que é uma súplica. Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá.
ele ali em público, ele anunciou que ele cria, que Jesus curava, que Jesus tinha poder. Ali publicamente, Jesus disse: eu vou. E lá vai Jesus com ele. Só que Jairo tinha pressa de chegar em casa. Porque a filha dele, ele não sabia que Jesus podia ressuscitá-la. Ele acreditava que Jesus tinha poder para curar. Então Jesus tinha que chegar na casa dele antes da menina morrer. Lá vai e a multidão atrás. Porque multidão do povo de Deus é tudo igual, é igual crente. É tudo junto. E lá vai Jesus depressa para a casa de Jairo e a multidão no meio do caminho. Vai acontecer uma coisa. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, ela soube que Jesus curava. E ela fez uma proposta na alma dela: se eu lhe tocar nas vestes, serei curado. Por que nas vestes? Porque se ela tocasse em Jesus, ele ficava imundo. Porque quando uma mulher estava sangrando, onde ela sentava, se alguém tocasse, ficava imundo. Tudo era assim. Então ela pensou: se eu tocar nele, ele vai ficar com raiva de mim, ele fica imundo. Mas se eu tocar só nas suas vestes, digamos, se alguém tocar o dedo aqui na minha blusa, eu não vou sentir. Ficarei curada, ele não vai saber. 12 anos sangrando. 12 anos perdendo sangue. Pense como é que estava essa mulher. Pense aí. Naquele calor do Oriente Médio. Sem ter os absorventes que nós temos hoje. Eram os paninhos de imundície, os trapos de imundície, as toalhinhas de imundície. Aquela mulher estava toda ferida, toda assada, esquelética, esquálida. Ela estava anêmica. Além do mais, ela tinha empobrecido. A Bíblia diz que ela despendeu tudo que tinha, indo a pior. Quando ela soube da fama de Jesus, o coração dela renovou a esperança. Porque a pessoa que falou de Jesus para ela, seguramente disse: ele não cobra. Ela disse: se eu tocar só nas suas vestes, ficarei curada. Ele não vai saber de nada. Você, minha irmã, meu irmão, vocês acham que quando você faz uma proposta, só com você, Deus não está vendo, né? Deus não está ouvindo. Que Deus surdo e bobo é esse que você serve? O que se passa no seu coração? Todas as suas propostas estão diante de Deus. Pode ter certeza. A Bíblia diz que a palavra ainda não chegou na sua boca e ele já conhece tudo. Esse é o Deus a quem nós servimos. Lá vem Jairo, a multidão, e Jairo com pressa, e Jesus com pressa. A mulher viu: é ele, é a minha oportunidade. Coitada, sem poder andar rápido como todo mundo. Eu, Edmeia, vou dizer uma coisa que não está escrita na Bíblia. Não está, sou eu que penso. Esse é um direito que eu tenho. Eu acho, eu penso, do jeito que Jesus Cristo é, tão querido, para mim, quando ele viu a mulher, ele deu uma freada, ele começou a andar mais devagar, para a mulher chegar, porque no passo que ele ia, ela não ia chegar. Então eu creio que ele deu um slow motion. Ele começou para dar tempo dela chegar, coitadinha.
E quando ela chegou, a Bíblia diz que ela estirou a mão. Quando ela tocou nas vestes, ela sentiu estar curada do seu flagelo. Sabe por quê? Porque quem sangra durante 12 anos, sabe quando parou de sangrar. Aí Jesus parou. Só que ela disse, ai, estou curada. Pode ir embora. Aqui no coração dela. Não preciso mais doce, como diz o mineiro. Só que ela se enganou, coitada. Ele parou também. Quem me tocou nas vestes? Os discípulos dizem, vês que todo mundo te comprime e dizes quem me tocou? Não, não, não. Jesus não disse quem me tocou, ele disse quem me tocou nas vestes. Porque essa era a proposta da mulher. Não era simplesmente tocar nas vestes. E ele, olhando, a Bíblia diz assim, então a mulher, atemorizada e tremendo, e côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, contou-lhe toda a verdade. Você sabe o que é se prostrar na Bíblia? É prostrar de rosto em terra. É reconhecer tu és Deus e eu não sou. É se fazer um com o pó. Eu e o pó somos uma coisa só. E aquela mulher foi dar o testemunho dela. Ela foi contar toda a verdade. Agora pensa. Vocês estão aonde eu estou? Jesus tinha sido mandado embora da terra dos Gadarenos. Foi frustrado o trabalho dele lá. Atravessou, chega aqui, do outro lado vem Jairo. No caminho para cá de Jairo, vem a mulher. Ele vai curar a mulher. Quando ele acaba de mandar a mulher embora, vem a notícia que a filha de Jairo tinha morrido. Parece que eu ouço o grito de Jairo. Ele disse, não temas, crê somente. Vai para a casa de Jairo, ressuscita a menina. Daqui a pouco ele está alimentando 5.000. Por que eu estou falando isso tudo? A bênção que ele não pôde ser lá entre os Gadarenos, ele vai ser aqui do outro lado. Ele foi impedido lá, agora ele atravessou para o outro lado, cura da mulher enferma, ressurreição da filha de Jairo, multiplicando alimento para mais de 5.000 homens. O ministério dele continua fluindo e Deus está sendo glorificado. Frustração dos seus planos, frutificação do plano de Deus na sua vida. Quando os nossos planos são frustrados, não precisamos ficar assentados, nos sentindo a pior das criaturas. Isso é coisa de gente que não tem Deus. Isso é coisa de pagão. Quem tem Deus diz, puxa vida, hein, Senhor, essa foi forte, está doendo. Se o Senhor quer saber de uma coisa, pior é não ter o Senhor. Vamos para frente. Apanha. Aprende porque vale a pena. Aprende porque vale a pena. Frustração. Você pode ter certeza, Jó diz, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Os nossos planos podem sim, os planos de Deus nunca. Nunca. Quando você tem o seu plano frustrado, você tem que pensar, Deus está querendo alguma coisa aqui. Começa a conversar com Ele. Começa a conversar com Ele. Ainda agora nós cantamos.
Quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Então aprenda a viver o que você canta. Ele está trabalhando. Olha para o que Deus está querendo. Se você não aprende na palavra de Deus a trabalhar com as frustrações, cada frustração traz ira. Quantas vezes nós estamos vivendo hoje, enfrentando frustrações? Porque nós estamos em constantes adaptações. A mídia está cheia de notícias que trazem frustrações, de dores. Você já ouviu uma notícia bonita e boa este ano? Faça uma lista das notícias boas, vitoriosas, alvissareiras, que você já teve, e me dê pelo menos uma, porque eu não vejo. As notícias são cada vez mais dramáticas, porque a situação em que vivemos é cada vez mais dramática. Porque nós estamos vivendo o finalzinho do final dos tempos. O finalzinho do final dos tempos. Então, tudo que você deseja de certo, o mundo diz que está errado. Portanto, você está sempre procurando se adaptar, se ajeitar para sobreviver. Isso traz desgaste. Esse desgaste tem outro nome que nós chamamos de estresse. E o estresse contínuo da adaptação traz um peso que você vai aprendendo a conviver com ele, mas ele é contrário à sua natureza, o que pode gerar um acúmulo tão grande e levar você a uma depressão. A depressão é resultado de acúmulo, é resultado de um peso muito grande que vem. A ira, vocês viram a ira de Caim? A ira de Caim o leva a expressar a mentira e a fazê-lo um assassino. Por quê? Para nós é diferente porque nós somos filhos de Deus. Mas quantas vezes nós temos vontade que alguém desapareça? Quantas vezes temos vontade que alguém desapareça? Temos vontade que alguém morra. Eu estava nos Estados Unidos, agora em janeiro, numa igreja, pregando. E uma moça da igreja, da liderança da igreja, eu perguntei para ela, tem quantos anos você não vai ao Brasil? A irmã tem 5. Eu disse, quando é que você vai ao Brasil? Só depois que fulano de tal morrer. Por que vocês riram? Vocês sabem quem é, né? É incrível, o povo tem revelações. Eu disse, minha filha, você matou o homem. Eu não matou, porque no seu coração você desejou a morte. Aí, eu disse para ela, vamos aqui, minha filha, abra sua Bíblia. Ezequiel 18, no versículo 23. Quando Deus fala assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Quando você deseja que o perverso morra e desapareça, você está querendo algo contrário à vontade de Deus. Entendeu? Eu me lembro, quando eu não era filho de Deus, que eu
uma pessoa me dava uma fechada no trânsito, eu dizia: tomara que você se acabe num poste. A outra, que já morreu, graças a Deus. Olha, quantas pessoas eu matei. Eu achava que se não tinha nada, não aconteceu. Eu desejei. Mas se aquela pessoa se arrebentasse num poste, eu ia ficar assustada. Porque na realidade, eu não imaginava que aquilo podia acontecer. Todas as vezes que nós desejamos, diante de Deus aquilo está estabelecido. Está estabelecido. Quando Caim viu que não foi aceito, a ira dele se levantou, porque foi frustrada a adoração dele. E ele viu que a do irmão foi aceita, veio a inveja. A inveja é um gigante assassino. Ela leva as pessoas a matarem. Caim matou Abel porque teve inveja dele. Os irmãos de José o venderam como escravos porque tiveram inveja dele. A Bíblia diz que Pilatos sabia que os judeus entregaram a Jesus por inveja. Então nós precisamos aprender a lidar com a frustração. Quando os nossos planos não dão certo, seguramente o plano de Deus está em progresso. Vocês lembram de José, filho de Jacó? 12 filhos homens. José era o penúltimo. José teve sonhos. José era o filho de Jacó escolhido. E era o filho predileto de Jacó. O que aconteceu? Por causa do brilho de José, os irmãos lhe tiveram inveja. Primeiro tentaram matá-lo, mas não conseguiram matá-lo. Venderam-no como escravo para os ismaelitas. Se você vestir a roupa de José, você vai ver quanto sofreu aquele menino. Ele tinha 17 anos. De uma hora para outra, já sem mãe. Ele começa a se preocupar: o que vão fazer com meu irmão caçula, Benjamim? Se estão fazendo comigo. Ele é vendido para os ismaelitas, que levam esse menino para o Halili do Cairo, para ser vendido como escravo no mercado escravagista. 17 anos, idade do meu neto. Ninguém falava a língua dele, que ele falava uma língua semítica própria, só da família ali de Abraão. Ninguém sabia o que era Jacó, porque eles eram um punhadinho de gente, perambulando pelo deserto. Eles não tinham bandeira, eles não tinham leis, eles não tinham nada. Chega esse menino no Cairo, nunca tinha visto uma cidade grande. Acostumado no colo do pai. De uma hora para outra, exposto no mercado. E alguém dando preço por ele. Pensa na solidão desse homem. No meio de um povo que ele não entendia a língua. Não sabia de nada. Nada. Pensa que ele é seu filho. E o medo, e a solidão, e a saudade, e a dificuldade. Um povo que adorava deuses que ele não adorava. Ele vai assim, comprado por Potifar. Ele era um menino tão especial. Pela educação dele, pelo caráter dele, ele é colocado como um mordomo sobre tudo que era de Potifar. Depois ele sofre o falso testemunho. A mulher de Potifar
queria que ele se deitasse na cama com ela. Ele não aceitou. Pense uma coisa. Um menino que não tinha nada, que nunca tinha visto uma mulher de pé. As mulheres que ele conhecia eram a tia, as concubinas do pai e as irmãs. Ele nunca tinha estado com uma mulher intimamente. Agora, a mulher rica, esposa do oficial do faraó, cheia das lingeries daquela época, das sedas, dos perfumes e tudo mais, chama ele para a cama dela. Você já pensou na tentação de um garoto que está com os hormônios todos gritando? Ele não aceitou. Mas a Bíblia diz que ele correu. Ele correu. Ele disse: eu não posso. Ele não disse: eu não quero. Mas ele conheceu de que era capaz uma mulher rica, uma mulher que tem tudo, que nada lhe falta. Ela é capaz de pegar o empregado e levar para a cama dela com o marido. Uma mulher rica do Egito, da High Society, uma perua, é capaz de fazer isso e enganar o marido. Ele não sabia que Deus o estava preparando para governar esse tipo de mulheres. Mas Deus estava. Por causa disso, ele vai preso. E naquela época, cárcere não tinha direitos humanos. Ele foi conhecer o baixo clero, o que existia de pior, a classe inferior de assassinos, ladrões e tudo mais, os palavrões. Ele foi aprender a outra linguagem do Egito. E quantas vezes esse menino pensou: por que eu? Vai ver que os sonhos que eu tinha não foram Deus que me deu, foi o diabo. Porque todos os meus irmãos estão em casa com meu pai. Porque só eu estou passando por isso. Eu devo ser a pior criatura. Deus está me castigando. Porque tem gente que ainda pensa que Deus castiga. Porque isso foi desenvolvido na ignorância popular. E quantas vezes esse rapaz chorava sozinho e pedia a Deus ter misericórdia de mim? O que foi que eu fiz para que eu possa te pedir perdão? Porque olha o que está acontecendo comigo. Ele não sabia que Deus estava preparando ele. Primeiro, você vai conhecer o lado rico do Egito. As pessoas ricas e como elas se comportam, e como elas são falsas, e como elas são enganadoras. Você vai conhecer o que é o vinho fino, o que é a roupa fina, o que é a casa rica, e depois você vai conhecer o lado paupérrimo, porque você vai governar os dois. Ele não sabia que ele estava numa universidade, mas era a faculdade do Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes Deus está nos ensinando e nós não aceitamos o ensino? Nós nos rebelamos. Dizemos até que é o diabo. Bota a culpa no diabo. E o diabo diz: não tem nada com isso. Mas a gente bota a culpa, é Deus que está ensinando. Depois que ele aprende tudo, Deus abre o caminho para ele ser levado diante do faraó. E quando ele sai da presença de faraó, ele era o segundo homem mais importante do Egito. Faraó reinava e ele governava. Até hoje, meus irmãos, quando você vai no mercado,
no Museu do Cairo, tudo o que tem de importante é Safenate Paneas, é José do Egito. Os planos dele foram frustrados, sim, mas os de Deus não. Deus tem tudo pronto para você, mas Ele não prometeu que seria sem dor, com dificuldades, mas com Ele. Com Ele. É preciso que você saiba que Deus, Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Ele diz aí, ó, olha ali, ó, minha mão fez todas essas coisas. E todas elas vieram a existir. Rios, montanhas, lagos, mares, animais silvestres, aves, peixes. Não precisei de ti para nada disso. Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. É preciso que aprendamos que os nossos planos não têm que dar certo, mas o plano de Deus sempre vai dar certo. Se nós aprendermos a lidar com as frustrações, quando os nossos planos não dão certo, quando a pessoa que achamos que era a pessoa certa para vivermos, ela não é. E nós dizemos, quebrei a cara, que bom, que maravilha, quebrei a cara. Tem alguém que me disse, eu tenho dedo, como é? Podre. Eu tenho dedo podre. Essa expressão, eu tenho dedo podre, acho que todo mundo tem. A gente resolve escolher pessoas, olha, pela aparência. Legal, vai na aparência, vai. Antes do mau hálito e outras coisas, vai lá. E depois disso, eu orei, e Deus disse, e daí, qual é o problema? Continua mesmo. Agora é hora dobrada. Nós somos tentados pelos nossos desejos. Como nós somos poderosos quando não conhecemos a Deus? Olha, se você apagar todas as luzes aqui, eu perguntar para vocês, diga quais são as cores. Eu acho que eu já fiz tudo errado. Diga quais são as cores da minha blusa. Duvido que você diga. Por quê? Porque está tudo escuro. Mas à medida que vai ficando claro, você vai vendo tudo com clareza. Vou dizer para você. A Bíblia diz em 1 de João 1, no versículo 5. Deus é luz. E nele não há treva alguma. Vou dizer uma coisa para você. Quanto mais você ora e medita e bota essa palavra para dentro, você se aproxima mais de Deus. E à medida que você vai chegando mais próximo de Deus, mais você vai vendo a sujeira que está na sua vida. Porque se você não conhece a Deus, você se sente poderoso. Poderoso. Você sabe tudo. Você pode tudo. Porque você não conhece a Deus. Eu gosto do Salmo 2, quando Deus diz aqui, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os presidentes, os poderosos, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços. Tem negócio de igreja não. Que isso? Sacudamos de nós esse negócio de evangelho, as suas algemas.
ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Pense se Deus fecha o balão de oxigênio para eles. Eles não respiram, morrem. Mas esqueceram disso. No dia que você nasceu, Deus soprou. Ele abriu o balão de oxigênio para você. Você respira. No dia que ele completou o tempo, vem ele faz o ar que ele deu, ele recebe. O Espírito volta ao Senhor. Eu quero ver o poderoso. Qual é o poderoso desta terra que está vivo até hoje? Cadê os poderosos? Todos já morreram. Cadê os poderosos? Teve até poderoso que morreu comido de bicho. Que morte horrível. Aquele capítulo 12 de Atos me apavora. Né? Isso parecem tão poderosos e eternos. Meus irmãos, Caim, o princípio de Caim foi o princípio da mentira, do engano, da inveja, do crime. Quantas vezes nós nos deixamos dominar pela ira? Pecado de Caim. Quantas vezes nós não damos atenção a que invejamos a vida, a situação dos outros? Quantas vezes facilmente nós somos levados à ira porque os nossos planos são frustrados? O plano de todo mundo pode ser menos o meu. Por quê? Porque eu sou bacana. Eu sou melhor. Não. Nós somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus. E por isso nós precisamos, cada dia mais, ter essa consciência de que aqui na terra nós não viemos para nos divertir. Eu quero que você encontre na Bíblia aquele versículo que nós viemos aqui para sermos felizes. Aí você traz para mim para eu aprender. Porque não tem. Nós estamos aqui para a glória do nosso Pai. E as aflições vão chegar para todos. Mas uma coisa eu quero que você saia com ela daqui hoje. É que os seus planos podem ser frustrados. Porque se eles não estão de acordo, em linha com o plano que Deus tem para você, você vai ficar frustrado. Vai ficar sim. É como se Deus tivesse feito você para voar e você quisesse andar. Se Deus preparou um cavalo para ele ser quadrúpede, você pensa um cavalo que quer ser bípede. Não vai chegar. Por quê? Porque é Deus que criou todas as coisas. Procure ver qual é o plano que Deus tem para você. E procure andar nele. Pela boca do profeta Jeremias, Deus diz: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual o bom caminho. Andai nele e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Frustração é quando nos iramos porque as coisas não saíram como nós queremos. Eu hoje já tenho agradecido a Deus pelas coisas que eu tanto pedi e Ele não me deu. Porque não, depois de muitos anos, eu vim saber que não eram boas. Não eram boas. Eu passei muitos anos da minha vida malhando em cima do que eu queria. Eu quero. E eu, porque estudei filosofia, se tu queres, tu podes.
Essa era uma frase de Meia, capítulo 1, versículo 1. Poderosa. Quebra a cara daqui, mas eu vou, porque eu posso. Quebra a cara de lá, mas eu vou, porque eu posso. E de quebra a cara em quebra a cara, Deus diz, mas vamos lá. Até o dia que quebrou tudo. Marido morreu. 1 ano depois, minha filha morreu. E Deus revelou o filho dele para mim. Aí, a minha dor era, Senhor, por que o Senhor demorou tanto? Porque o Senhor não se revelou a mim quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Eu já estaria ali servindo há muito tempo. Parece até que Deus precisa de mim, olha. Ainda estava fazendo uma oração linda, achando que eu era poderosa. E praticamente Deus diz, porque eu não quero. Acabou. Eu não quero. E um dia eu estava nesta oração, achando que eu era uma grande coisa dentro da igreja de Nova Vida, da General Polidoro, lá no Rio de Janeiro, numa reunião simples, de uma mulher santa chamada Alice Jardim, de tarde. E eu estava chorando naquele canto. Levantou uma senhora do lado de cá, foi lá, botou a mão em cima do meu ombro e disse, minha irmã, eu não sei porquê, mas eu tenho que lhe dizer, eu creio que é Deus que está dizendo que você não se preocupe com o tempo passado. Olhe bem, Ele diz que vai restaurar todo o tempo que o gafanhoto comeu. Eu disse, ué, então por que ele... Eu disse, ué, e não é que ele está falando, e é isso mesmo, me assustei. E quando eu vejo as coisas que Deus tem feito na minha vida, eu vejo que Ele está fazendo o dobro. Porque eu comecei o ministério, viajar livre, 43 anos, vou fazer 80, eu prego todos os dias. Teve um dia, a Ângela está ali, estava comigo na Alemanha, preguei durante 5 horas. 5 horas. No final, meus pés doíam e eu tirei o sapato. Preguei descalça. Eu vou restaurar todo o tempo que o gafanhoto comeu. Eu achei que estava construindo, mas estava construindo para o inferno. Então, meus irmãos, tudo o que eu construí foi frustrado. Porque foi construído em cima do que eu queria, da minha vontade, do meu desejo. Porque eu era poderoso. Só Deus é poderoso. Desde que eu, enfim, aceitei entrar no caminho de Deus, no plano que Ele já tinha para mim, estabelecido desde antes de eu nascer, eu sou a mulher mais feliz do mundo, em paz, tranquila, alegre, viva, feliz. Sabe por quê? Porque quando Deus planeja para nós, pode ter dor, pode ter lágrima, mas ela dura uma noite. A alegria vem ao amanhecer. E tem dentro do nosso coração um júbilo permanente, de que Deus se agrada de nós. Esta certeza nos leva a viver, a andar, a produzir. Portanto, quando seus planos forem frustrados, seu filho não saiu como você queria, seu casamento não foi como você queria, seu trabalho não foi como você queria, tudo parece que tem uma praga, né? Que não dá certo. Por que na vida do outro dá, na minha não dá? Porque o outro é o outro. E você não é o outro. Saiba que o Deus que fez o outro, fez você.
Homem não sabe fazer filho, mas mulher também não sabe. O homem e uma mulher se deitam, mas quem faz o filho é Deus. Porque Deus é criador. E na hora que Deus criou José, Ele criou José. Na hora que Ele fez André, Ele fez André. Nunca Deus vai repetir uma obra. Nunca. Ele vai repetir. Não existe um jacaré igual ao outro. Por que vai existir duas pessoas iguais? Uma folha igual à outra não tem. Então é preciso que você saiba que Deus tem um plano estabelecido para você, antes que você nascesse. Antes que você nascesse, já tinha um plano. Então, busque esse caminho. Pode não ser o caminho que você quer, mas é lá que estão as suas bênçãos. Então você não vai se sentir frustrado. Você vai aprender a lidar com as frustrações, porque você vai recuar e saber que o plano de Deus está em ação, porque o plano de Deus nunca será frustrado. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.